Bem, eu vou fazer aqui um breve resumo sobre o livro Martelo das Bruxas, que ele acabou que serviu como um embasamento para que um número talvez incalculável de mulheres na Europa, a partir do século XIV, tenham sido, de forma totalmente injusta, condenadas muitas vezes à morte. Bem, a ideia de que bruxos espalhariam o mal surgiu na Europa por volta do século IX, e inicialmente a Igreja Católica não deu apoio para a ideia. Isso começou a mudar a partir do século XIV. Mais especificamente, no ano de 1484, os monges alemães Kramer e Sprenger escreveram o livro Martelo das Bruxas. Esse livro ele era um manual para combater a bruxaria. E nele era ensinado a torturar suspeitos de bruxaria. É bom lembrar que naquela época, né, na Idade Média, havia uma tradição na Europa de se torturar qualquer suspeito, né, não só bruxas, mas qualquer suspeito para obter a confissão, pois havia a crença de que por meio da tortura seria impossível do indivíduo mentir. Quando, né, hoje nós sabemos muito bem que, pelo contrário, num cenário onde a pessoa é exposta à extrema dor causada pela tortura, ela fala o que o torturador quer ouvir. Né? Bem, e na visão, né, tanto daquela época, né, quanto dos autores do livro, o demônio ele vem à Terra para semear o mal e conquistar a alma dos humanos. O mal entrava pelo corpo e se manifestava pela sexualidade inicialmente, e as mulheres seriam as principais vítimas. Também é bom destacar aqui que durante a Idade Média a mulher era bastante inferiorizada. Por quê? A Igreja Católica criou a ideia de que a mulher era culpada pelo pecado original, já que ela comeu o fruto proibido e ofereceu para Adão. Então, dessa forma, as mulheres já viviam num cenário de bastante opressão. Então, esse cenário de opressão, de repressão às mulheres, ele se tornou ainda pior com essa suspeita que começou a pairar sobre praticamente todas elas de envolvimento com a bruxaria. As feiticeiras participariam de rituais onde manteriam relações sexuais com o demônio. Não relação sexual de forma direta, né? Mas de forma indireta. Afinal de contas, o demônio é uma entidade, né? E essas bruxas seriam responsáveis por destruir colheitas, matar crianças em rituais, causar infertilidade em outras mulheres que não fossem bruxas, se fossem suas inimigas, causar impotência sexual nos homens e também despertar paixões desordenadas. Bem, é bom lembrar que na Europa daquela época, vários problemas climáticos é que levaram, né, a problemas nas colheitas. Inclusive, esses problemas nas colheitas acabaram desencadeando outras questões, como epidemias de fome e revoltas. Né? Um outro ponto também é que, para fechar, né, qualquer mulher que se comportasse de forma que era julgada inadequada era considerada bruxa. Então, esse argumento da bruxaria ele era utilizado, na verdade, para enquadrar qualquer mulher que agisse fora do que a igreja, que os homens na época julgassem como padrão. Né? Então, o simples fato de tratar uma ferida ou um mal-estar com um chá de ervas poderia levantar suspeita. Ter animais de estimação também poderia levantar suspeita. Morar sozinha, já que naquela visão a mulher era um objeto que inicialmente pertenceria a seu pai e depois pertenceria a seu marido, e uma mulher que não se casou, ela também era mal vista. E também qualquer tipo de comportamento, como por exemplo, dar opiniões. Dar opiniões podia também servir para uma mulher ser considerada bruxa. E durante essas torturas, né, onde as mulheres eram expostas a todo tipo de violência, também era comum o uso de faca retrátil. Essa faca retrátil é uma faca na qual a ponta ela entra. Então, na hora que a pessoa é espetada com essa faca, ela na verdade não é espetada porque a ponta entra. E aí, durante as demonstrações públicas de que uma mulher supostamente era bruxa, essa faca era utilizada. O inquisidor dava uma facada, mas essa facada na verdade não furava a pessoa. Isso era por bondade do inquisidor? Claro que não. Isso fazia parte de toda a farsa para provar que aquela vítima era uma bruxa. Por quê? Uma das alegações é de que a bruxa ela não sangraria, né? Ela teria a pele protegida contra uma facada, por exemplo. Então, naquele momento, quando ele enfia a faca na vítima e ela não sangra, não se corta, as pessoas que estavam ali assistindo aquele julgamento, já no pré-fogueira, elas tendiam a crer que o inquisidor estava agindo de forma correta, estava livrando aquela comunidade do mal. Bom, resolvi fazer esse
curto o podcast aqui, porque houve uma demanda aí por parte de um aluno meu, e também porque está na moda essa temática novamente, porque a Netflix lançou uma série sobre isso, que foi As Silenciadas. Série não, corrija, um filme. E inclusive assisti, ele se passa na Espanha, se não me engano, final do século XV, ou século XIV, agora me falhou a memória, mais especificamente no País Basco, que é uma região que se tornou Espanha à força, né? É bom destacar isso. Então havia, por parte do governo central da Espanha, um desejo de reprimir toda a população dos Países Bascos, e principalmente as mulheres, né? Recomendo que veja. Não é um primor, uma obra de arte de cinema, mas é um filme razoável, bom, inclusive para quem não conhece muita temática sobre essas acusações de bruxaria. Recomendo que assista. E no mais é isso. Caso tenha gostado desse podcast, siga, não só aqui nesse canal, mas também em outras redes sociais. Eu estou no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube, onde eu tenho um canal. Basta digitar Professor Fábio Liberato. No mais é isso. Muito obrigado para quem acompanhou.